Esse não é um livro de memórias, mas vou falar sobre a minha experiência com questões de saúde mental e sobre os desafios que enfrentei desde o final da adolescência, especialmente depressão e ansiedade. Esse é um trecho do livro Por que eu sou assim?, escrito pela Gemma Stiles. Oi, eu sou a Bruna Gonzalez, jornalista e atriz, e hoje eu vou falar sobre esse livro que foi publicado aqui no Brasil pela editora Latitude. Vou contar sobre a autora e também falar quais foram as minhas impressões sobre essa leitura. Gemma Stiles. Te soa familiar esse sobrenome? Isso porque você com certeza já escutou falar do irmão dela, que é o Harry Styles. Se você não conhece ele, eu acho que é muito difícil, mas eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Muita gente, assim como eu, a conheceu através do irmão dela, então ela já tinha um número bem significativo de seguidores quando ela resolveu falar sobre saúde mental e como é a jornada dela lidando com a ansiedade, depressão e o diagnóstico tardio de TDAH. Ela é escritora e já publicava artigos para plataformas como Teen Vogue, Glamour, entre outras, e algumas das pautas eram sobre política, sustentabilidade, feminismo, moda, mas foi muito impactante quando ela se abriu em relação aos problemas dela com a saúde mental, como ela lida com isso, porque a Gemma, ela é uma pessoa muito fechada, então as poucas vezes que nós a víamos em frente às câmeras era por conta do irmão dela. Inclusive no livro ela fala que ela é uma pessoa super protetora com os familiares dela e quem é próximo a ela, por isso ela gosta de manter a privacidade dela. E eu digo que foi impactante porque todo mundo acaba idealizando a vida dela como um mar de rosas, tudo já tá resolvido, deve ser ótimo ser ela. Só que não é assim que as coisas funcionam, mais especificamente como nós seres humanos funcionamos. A pauta sobre saúde mental é tão importante para ela que em 2020 ela criou um podcast chamado Good Influence, onde ela traz um convidado para falar sobre algo que essa pessoa domine ou tenha vivenciado. Eu acho que o nome desse podcast é perfeito porque é exatamente isso, ela já tinha seguidores, ela já tinha uma certa influência no público dela e ela usou isso a favor para falar de pautas totalmente relevantes. Com ele, ela ganhou o prêmio de melhor podcast do ano de 2022. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser assistir todos os episódios. Hoje, ela é embaixadora da principal instituição de caridade em pesquisa sobre saúde mental do Reino Unido. Por isso, no seu primeiro livro, ela resolveu falar sobre toda essa confusão de sensações, sentimentos, angústias, só que de forma embasada. Porque sim, apesar da escrita ser em primeira pessoa e ela relatar situações que ela vivenciou, esse livro não é uma biografia. O foco é dar informações para que você compreenda mais sobre si mesmo, como o seu corpo funciona e como isso afeta a sua saúde mental. Ela fez uma pesquisa bem extensa, ela traz muitos artigos, referências, dados científicos atuais, claro, em relação a quando ela publicou o livro, 2024, e você pode conferir todos eles no final do livro. Essa foi uma ótima forma dela comprovar que o que você está passando não é uma loucura da sua cabeça. Outras pessoas também estão passando por isso, inclusive ela. E o quão importante é a gente falar sobre saúde mental, levar e dar acesso a informações de qualidade, porque isso poderia mudar a vida de muitas pessoas. Como foi a minha experiência lendo esse livro? A editora me enviou esse livro, eles foram super carinhosos e atenciosos quando eu entrei em contato. Eu inclusive postei no meu Instagram, fiquei muito feliz porque eu adoro a Gemma. Eu não sou o tipo de leitora que eu procuro livros de autoajuda ou que falem sobre saúde mental. Mas quando ela publicou esse livro, eu quis muito ler pelo fato de eu admirar ela, eu acompanho ela nas redes sociais. Então, quando eu recebi esse livro, eu fiquei muito impressionada e é muito reconfortante essa leitura, eu não esperava essa sensação, mas ela é tão empática nessa causa que você se sente abraçado por ela. Aqui você não vai encontrar dicas mirabolantes de como ser mais produtivo ou até mais feliz. Não, aqui você encontra informações importantes para você entender como o seu corpo funciona e que sim, tem estudos mostrando que o que você está passando é real,
não é uma loucura da sua cabeça, outras pessoas passam por isso e outras pessoas conseguem superar, então você também consegue. E você não precisa passar por essas situações ou ser um neurodivergente para você ler esse livro. Ele é ótimo porque ele é informativo e ele promove a empatia. A Gemma explica como o nosso cérebro funciona e como nós respondemos a determinados estímulos, assim como ela mostra também pessoas que respondem de uma forma que é totalmente diferente do que é considerado comum. Eu não sei se quem está assistindo esse vídeo tem noção do quão empoderador é você se sentir validado, mas eu vou dar um relato que eu sofri de muitas paralisias noturnas durante uma época. E eu fui numa neurologista para saber o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, ela me tratou como se eu fosse uma louca. Ela agiu como se ela nunca tivesse escutado, o que eu acho muito difícil, sobre paralisia do sono. Ela chegou até a pesquisar no Google na minha frente. Pra mim, eu me senti a pessoa mais doida do mundo. Eu me senti muito diferente e eu fiquei muito assustada pensando que eu teria que lidar com isso pro resto da vida e ninguém ia conseguir me entender e me ajudar. Foi muito diferente quando eu fui em outro neurologista e ele virou pra mim e falou assim: você tá sentindo isso, assim, assado. A sensação de alívio foi tão grande quando ele disse exatamente o que eu tava sentindo, o que eu passava durante a noite, e quando ele disse que outras pessoas vão até o consultório dele e dizem que passam exatamente pela mesma situação. Parte do tratamento, metade, assim, 50% do tratamento já estava feito ali, porque é uma sensação de alívio quando você não é uma loucura da sua cabeça. E esse livro da Gemma me lembrou muito dessa sensação de ser validado, de terem dados, terem estudos que dizem exatamente o que você está sentindo. Outra parte que eu achei muito interessante do livro foi quando ela falou sobre os serviços e programas de saúde do Reino Unido. Nós aqui do Brasil, que temos o SUS, muitas vezes esquecemos do quão difícil é a saúde nos outros países. Inclusive, ela relata um momento em que ela precisou muito de ajuda e o sistema foi totalmente falho com ela. Esse, inclusive, é um dos trabalhos dela sendo embaixadora do Mental Health, que é cobrar o governo que ele leve a sério os programas e serviços de saúde. E eu não posso deixar de falar que, recentemente, ela publicou isso daqui nos stories. Ela está parabenizando o irmão que completou a maratona de Berlim. Ele já tinha feito a de Tóquio, mas ele melhorou ainda os resultados dele nessa de Berlim. E essa frase que ela escreveu me lembrou demais um trecho do livro dela. Se fazer yoga deixa sua mente num lugar mais equilibrado, se você sente euforia quando corre, o que sinceramente me deixa com inveja, ou se simplesmente experimenta um bem-estar gostoso ao ver seus livros organizados por cor e tamanho, talvez você nem precise de uma investigação científica para validar essas sensações e está tudo certo. Acho que já deu para entender que esse livro é recheado de informações, mas fica tranquilo porque a forma como ela escreve, ela conseguiu distribuir e explicar de uma forma que não se torne maçante essa leitura. E olha que eu não sou uma pessoa que gosta desse tipo de livro de autoajuda, que fala sobre saúde mental, mas eu amei ler. Se você está com problemas com a sua saúde mental, peça ajuda. A sua saúde mental tem que ser a sua prioridade. Eu vou deixar o link da campanha do Setembro Amarelo aqui na descrição. É um site que tem diversas informações, cartilhas, ele também fala sobre como ajudar o próximo, tem números para você ter ajuda, então, por favor, se você está precisando, acesse. E para adquirir esse livro, Por que eu sou assim? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Também junto com o link do Instagram da Gemma, ela é muito ativa na rede social. Os stories dela são muito legais, eu vivo repostando até no meu. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho e até o próximo vídeo.